Boa noite. É com muita alegria que estamos começando essa live tão especial e que eu sonhei muito em trazê-la para vocês. É uma alegria que estou aqui para falar sobre como você tem alimentado a sua alma. É um tema bastante amplo, espero conseguir falar com vocês, mesmo que de uma forma mais sucinta, mas que não faltarão oportunidades de tratarmos desse assunto em outros momentos também. Boa noite, Simone, boa noite, Grazi. Boa noite a vocês que estão começando aqui comigo esse momento tão gostoso. Boa noite, Liliane. Boa noite, Mila, Jaque. Boa noite a vocês. Eu estava com saudades. Quem aí me acompanha sabe que semana passada eu tive alguns imprevistos, mas graças a Deus, alguns deles pelo menos já foram resolvidos e já conseguimos estar aqui juntos novamente. Boa noite, Benedita. Obrigada, Simone, pelo carinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Semana passada, meu celular pifou. Tive algumas provas surpresas da minha pós que eu não estava esperando. Mas, graças a Deus, pelo menos essa parte, tudo resolvido. Hoje eu apelei aqui um pouquinho para um filtro, porque passei a noite em claro, crianças doentes. Quem acompanha os meus stories aí viu eu falando que a minha filha mais velha teve uma reação hoje ao leite. Ela já teve outras vezes, mas graças a Deus já está tudo sob controle. Boa noite, Marine, boa noite, Douglas, Fernanda. Muita alegria tê-los aqui. Boa noite, Carla. Gostoso ter você aqui com a gente. Muito bom, estou dando esse tempinho para a gente dar início, enquanto o Instagram vai avisando todo mundo que já estamos aqui, preparados para começar a nossa noite. Peço a vocês que estão aqui comigo, né? Se vocês puderem ali acionar o aviãozinho que fica ali embaixo e mandar para suas amigas, mandar para aquelas pessoas que vocês acham que gostaria de escutar sobre esse assunto. Envia para elas. É só clicar no aviãozinho aí e encaminhar para várias pessoas. Logo após o término da live, vou abrir uma caixinha para perguntas. Eu sei que às vezes, para poder trabalhar um tema aqui, às vezes eu não consigo parar para responder todas as questões das quais me é colocada. Mesmo que eu leia todas as partes, todas as perguntas, mas às vezes eu não consigo responder. Então, vai lá depois na caixinha. Eu investi em recomeçar. Vai na caixinha, deixa a sua pergunta lá e ao terminar, conforme vocês forem me mandando, vou respondendo as caixinhas, combinado? Todo mundo me vendo bem, todo mundo me ouvindo bem. Deixa eu esperar um ok aqui pra gente começar. Tudo ok? Podemos começar? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo ok? Eu estou sem fone hoje, então vamos lá. Mulher, como você tem alimentado? Obrigada, Simone. Como você tem alimentado a sua alma? Eu acho que é um tema da qual muito imaginamos, mas pouco falamos.
um assunto muito necessário, principalmente diante da época da qual estamos vivendo. Falar da alma é falar de nós mesmos. Há muitos burburinhos acerca do que significa alma, mas eu vou trazer para vocês. Obrigada, gente. Eu vou trazer para vocês hoje o significado que deriva, né? A palavra alma deriva do original hebraico, que significa vida, que significa pessoa, coração ou criatura. Ambos os termos que vêm do latim que vem do hebraico, significa que é algo vivo em sua totalidade. Então, quando eu estou falando aqui de alma, mulher, como você tem alimentado a sua alma, nós estamos falando de nós como um todo. Eu não estou falando de fragmentos, porque nós não somos seres compartimentados, nós somos seres na nossa totalidade, físico, psíquico, social, espiritual, somos todos, nosso biológico, nós somos um só. Não há como nós dividirmos o ser humano em unidades. Como bem alguns sabem, né, eu não poderia deixar de trazer aqui nessa noite tão especial sobre o significado da alma em São Tomás de Aquino, né? Estou me especializando em psicologia tomista, né? Mais um sonho sendo realizado aí dentre muitos. Estou na minha 4ª pós, graças a Deus. Mas São Tomás fala das faculdades da alma. A alma era um dos conteúdos basilares dos estudos de São Tomás de Aquino, pois para ele, a doutrina cristã, esse conceito era imprescindível para a manutenção da fé, sendo que era o sopro divino posto por Deus nos homens. Essa era a visão da alma. Isso quer dizer que São Tomás ele não queria, aliás, trazer uma separação entre as faculdades da alma ou dividir alma e corpo, pois ele acreditava essencialmente na unidade da alma do indivíduo, inclusive calcado na doutrina de Aristóteles, que entendia a alma e o corpo sendo uma unidade, pois a alma está em todo o corpo. A alma é, na verdade, para São Tomás, a vida no corpo como forma. No entanto, apesar da alma ser indivisível, ela possui algumas faculdades inerentes à sua essência, que são perceptíveis pelo ser humano em geral. A alma é o princípio de todas as operações que é determinada por elas, como por suas partes, que são as faculdades vegetativa, sensitiva, intelectiva e o movimento. Mas todas elas encontram em um só indivíduo, em nós, no homem, né? Na mulher como único. Nós temos todas as faculdades da alma. Todo mundo nasce com todas as faculdades da alma. A sensitiva, a vegetativa, a intelectiva e o movimento. Em síntese, só para a gente concluir aí, para a gente poder entender tudo que eu vou trazer essa noite, não teria como não falar sobre isso. A alma é aquilo pelo qual vivemos, a nossa faculdade vegetativa, pela qual sentimos a nossa faculdade sensitiva, pela qual nós nos movemos, que é a faculdade motora, e pelo que pensamos, que é a faculdade intelectiva. Então, São Tomás ainda inclui a vontade como uma das faculdades da alma. Entretanto, para ele, as principais são o intelecto, né? A nossa maneira de pensar e a vontade. Elas representam a verdadeira essência da alma do indivíduo. Atualmente, nós vivemos em um mundo movido a promessas de produtos e atividades que vão trazer felicidade e resultados instantâneos. São tantos estímulos rápidos e urgentes que fica fácil passar semanas a fio sem parar
para pensar sobre a vida, e a vida está sendo levada, o que importa, sem levar em consideração o que importa de verdade. Então, acho que eu consegui fazer aqui uma síntese do que é a alma e quais são os principais fatores da alma, né? Você, mulher, você, homem que está aqui comigo essa noite, todos nós temos alma e todos nós temos todas as faculdades da alma, nós não temos diferença nas faculdades da alma. Isso é uma graça e isso, se nós pararmos para aprofundar nesse assunto, nossa, passaria aqui dias e dias falando com vocês. E existe uma relação entre corpo e alma. Você sabia que tudo o que acontece em nosso corpo tem relação direta com a nossa alma? Tudo o que acontece em nossa alma reflete de alguma forma em nosso corpo, pois não existe vida em corpo sem alma, assim como não existe vida em alma sem corpo. Quando as emoções não estão bem, o nosso corpo também sofre as consequências. Cada mágoa guardada, cada ódio guardado, cada frustração mal elaborada, cada perda, cada sentimento ruim, cada pensamento pessimista, toda vez que nos sentimos inferiores e incapazes, toda vez que sentimos inveja de algo ou de alguém, nós estamos alimentando a nossa alma com lixo. Sim, nós estamos alimentando a nossa alma com alimentos que não possuem nenhum nutriente. Tudo isso que eu disse não possui nutriente. A consequência disso é uma alma fraca, sem motivação, pois é alimentada de forma errada, com sentimentos e pensamentos destrutivos. Assim como o corpo não se alimenta de forma correta, ele fica fraco, podendo até chegar a ponto de padecer, de adoecer, a nossa alma, quando também não se alimenta de uma maneira correta, ela fica doente. A alma afeta o corpo cada vez que nós o alimentamos de forma inadequada. Esse alimento acaba produzindo doenças em nosso físico. Cada dor física corresponde a uma dor da alma. Cada doença física corresponde a uma doença da alma. Quando nós não admitimos para nós mesmos que nós não estamos bem emocionalmente, não procuramos tratar as nossas emoções, elas passam a ganhar espaços em nossa vida, afetando tudo o que fazemos e o que somos. Quando nós não conseguimos arrancar de nós as emoções e sentimentos ruins, eles vão crescendo. Muitos de nós acabamos nos tornando pessoas amargas, sem sentimentos e frias, porque nós estamos nos alimentando de nutrientes, de sentimentos errados. Pois para muitos de nós é a melhor maneira de não nos ferirmos novamente. Nós vamos nos fechando, nós vamos nos tornando frios, como uma defesa para que nós não nos sentimos magoados, nós não sentimos feridos novamente. Grande parte das doenças está ligado apenas com as nossas emoções. No entanto, todas as doenças do nosso corpo possuem uma ligação direta com nossas emoções. Quando o corpo manifesta uma doença, é porque a nossa alma não está bem. Toda e qualquer enfermidade, na verdade, um sinal de que algo na nossa alma não está bem. Na psicologia, nós chamamos isso de doenças psicossomáticas ou somatização. Toda vez que temos um problema emocional ou sentimental e nós não procuramos resolver, seja para não magoar alguém, seja para não nos sentirmos piores, inferiores, mas preferimos guardá-los, não tocar no assunto, não voltar ao passado, esses sentimentos, na verdade, que nos incomodam, nos traz algum sofrimento, alguma dor, haverá um momento na nossa vida da qual ele vai se transformar numa doença física. Existem
Os estudiosos da psicologia psicossomática, eles fazem uma relação de cada parte do nosso corpo com determinados sentimentos. E isso é muito interessante nós percebermos, porque é provável que nós possamos fazer alguma ligação com a nossa própria vida. Então, como é importante nós nutrirmos a nossa alma de coisas boas? Como é importante nós focarmos isso? Focarmos nisso? Como você alimenta a sua forma de sentir? Essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer para você. Nós temos consciência de que aquilo que comemos ou aquilo que bebemos influencia diretamente na nossa saúde e no nosso bem-estar. Sabemos que se ingerirmos uma refeição pesada à noite, podemos dormir mal. Se bebermos álcool em excesso, nós ficaremos também embriagados. Se consumirmos doce além do ideal, ou alguns alimentos gordurosos, nós ganharemos peso. Por outro lado, temos conhecimento de que se nós nos alimentarmos com vegetais, frutas, proteínas e carboidratos em equilíbrio, o nosso corpo e a nossa qualidade de vida será maior. Mas nem sempre conseguimos fazer isso. Mas ao menos nós sabemos dessa relação entre causa e efeito na nossa alimentação. Entretanto, hoje aqui nós não faremos uma reflexão sobre comida. Na verdade, isso faz uma introdução, é uma ilustração para que você pare para pensar nas coisas que você tem consumido. Coisas que, ao contrário da comida, nós não percebemos claramente os efeitos que podem ter no nosso humor, no nosso bem-estar e até na nossa saúde mental e na nossa saúde em forma geral. Por exemplo, quero que vocês reflitam. Que tipo de programa de TV você assiste? Que revistas e livros você lê? A que quantidade de propagandas você se expõe? Quais os livros que você se interessa? Quais os filmes que você escolhe assistir? Quanto tempo você gasta em redes sociais? Quais são as músicas que você ouve? Todas essas coisas, elas podem ser enxergadas como alimentos. Só que em vez de nutrirem nosso corpo, elas nutrem os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso estado de espírito. Você já parou para pensar nos efeitos que aquilo que você consome causa em seu estado mental? Por exemplo, quando você quando você olha para uma revista cheia de modelos com corpo perfeito e roupas da moda, como você se sente? Como você se sente ao assistir um programa de TV repleto de propagandas dizendo o que você deve comprar? Que tipos de emoções surgem quando você vê fotos das pessoas em situações fantásticas, ideais no Instagram ou no Facebook? Que tipo de pensamento aparece quando você assiste ao noticiário ou vê sites de jornais ou programas de jornais na TV? Se você for como eu, você vai perceber que na maioria das vezes todo esse conteúdo gera muito mais reações negativas do que positivas. Os noticiários nos deixam com raiva e indignação, porque notícias vendem mais se causarem impacto emocional. Propagandas fazem com que nos sintamos mal com nós mesmos. E claro, a solução que nos vendem é que nós consumamos mais para preencher os nossos vazios. As redes sociais causam sentimento de menos-valia, de inadequação. Todos têm uma vida perfeita, menos eu. Por que será que continuamos nos alimentando de tantas coisas que só nos fazem mal? Essa noite
É sobre isso que eu queria fazer vocês refletirem. É sobre isso que nós precisamos começar a pensar, principalmente diante do momento da qual todos nós, você que mora aqui em Andradas, você que mora em outro estado, você que mora no mesmo estado que eu, ou você que mora em outro país, todos nós estamos passando por momentos difíceis, mas como nós temos alimentado a nossa alma durante esse tempo? Como nós estamos absorvendo tudo o que nós temos, as infinidades de notícias, as infinidades e milhares de estudo, que às vezes é tudo sem sentido, sem comprovações? Como nós temos enxergado isso? Como você tem olhado para aquilo que você tem consumido ou aquilo que eles querem com que você consuma? Se olhe, mulher, mas não fique aí parada. Quando você se olha no espelho, a sua imagem pode refletir seus problemas, mas não espere refletir uma imagem diferente sem haver a sua mudança de atitude. Nós sentimos o mundo de acordo com os nossos 5 sentidos. Você sabia disso? Que nós sentimos o mundo de acordo com os nossos 5 sentidos? Através do paladar. Como você alimenta o seu físico e como você alimenta o amor dentro de você, sendo o amor a maior definição daquilo que a gente vai fazer para nós e para o outro. Como você tem sentido o mundo através da sua audição? O que você ouve? Quais são as palavras? Quais são as músicas? Quais são as conversas das quais você tem se interessado? E o que você tem dito para o outro? Como você tem visto, usado a visão? O que você observa? O que você tem visto? Qual a visão que você tem de si, sobre si? Através do tato, o que você tem feito com o seu corpo? Como você toca quem está perto de você? E o olfato, como você tem sentido o mundo? Como você tem se manifestado em seu mundo? Você já parou para pensar? Hoje, muito mais do que dar respostas para vocês, eu quero que vocês pensem sobre todas essas questões, porque a partir do momento que nós conseguirmos enxergar a grandiosidade da nossa alma e aquilo que temos feito com ela, provavelmente nós não ficaremos no espelho olhando somente a nossa imagem. Nós mudaremos efetivamente de atitude. Como você tem vivido e como você tem sentido? Se não pararmos para refletir, para pensar, para amar, é provável que tenhamos alimentado nossa alma desequilibradamente. Sabemos que toda emoção que recebe mais alimento é a que mais cresce. Se você alimenta todos os dias a raiva que você tem de alguma situação, mais essa raiva vai crescer dentro de você. Se você alimenta muito mais a inveja que você tem em relação a alguma coisa, quando falamos de inveja, falamos de alguém, você vai fazer com que ela cresça na sua vida. Quanto mais valorizarmos o caos, mais importância ele vai adquirir dentro de nós. Isso vale para os acontecimentos mundiais e também para os pessoais. Muitas pessoas são extremamente permeáveis às dificuldades densas desses tempos. São pessoas que se entristecem com facilidade e não conseguem entender a razão, já que nada acontece na sua vida de tão grave. Outras experimentam um estado de ansiedade inexplicável, como se cada esquina da vida um monstro a espreitasse e estivesse pronto para atacar. A tristeza constante e profunda pode desembocar numa depressão e ansiedade
permanente e desembocar outros transtornos. A frase "você é o que você come" ficou muito famosa e retrata muito bem a realidade. O que comemos tem bastante influência na nossa vida. Todas nós já sabemos disso de cor e salteado. Entretanto, existe outro tipo de combustível que também tem um impacto enorme na nossa rotina e na nossa vida e por diversas vezes é negligenciado: o alimento para a alma. Esse tem sido muito negligenciado por nós. O que significa alimentar a alma? Significa se alimentar com alimentos nutritivos, com o que nos faz bem. As dificuldades, elas vão continuar existindo, mas o que nós vamos colocar dentro de nós é muito mais valioso. Os problemas continuam, gente. No começo dessa live aqui, citei para vocês vários problemas que eu tive semana passada, dos pormenores. Todos os dias enfrentamos uma batalha na vida. Mas se nós escolhermos só lamentar sobre as dificuldades, nós não vamos encontrar saída. Essa semana eu conversei com uma mãe que perdeu o seu bebê e seu filho de poucos dias, como eu também perdi. E eu comentei com ela que, apesar da gente achar que não, mas a vida continua. E se eu for chorar todos os dias e ficar pensando todos os dias no que aconteceu, eu vou só alimentar a tristeza da minha vida. Eu vou olhar também aquilo que é bom. Eu vou olhar também os sentimentos que eu tenho de bom. Isso vai aumentar a minha autoestima, fazer com que a minha confiança seja mais alta, que eu e que você também encontre um estado de paz e tranquilidade, alegria e amor, que você, como eu, possa ter uma relação consigo mesmo e com outras pessoas de uma forma bacana, de uma forma gostosa, que nós tenhamos sentimentos de realização e satisfação, expansão do autoconhecimento, a conexão com a nossa essência e com os nossos valores, que nós desenvolvamos a criatividade e que nós tenhamos um estado de gratidão. Isso é que a dieta da alma vai fazer com que nós ganhamos. Nós não perdemos quando nós alimentamos bem a nossa alma. Quando nós alimentamos bem o nosso corpo, nós perdemos peso. E quando nós alimentamos bem a nossa alma, nós ganhamos diversos sentimentos e diversos estados emocionais que sem essa dieta a gente não consegue adquirir. Então eu vou falar aqui para vocês hoje, para não falar assim, nossa, a Luciene hoje só tá fazendo pergunta, né? Ela não tá dando resposta de nada. Vão deixando aí as suas perguntas, vão deixando seus questionamentos, vão deixando a opinião de vocês, vão participando aqui comigo, porque isso também é muito gostoso. Faz eu entender aqui que vocês estão me acompanhando e que vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Se possível, participem aí comigo. Deveria ter prendido minha franja, né, gente? Ela não para. Bom, então eu vou dizer aqui para vocês agora 5 maneiras de alimentarmos a nossa alma. Então são 5 dicas aí para vocês de como nós podemos alimentar a nossa alma e sairmos depois de algumas práticas diferentes, sairmos com mais. Não é com menos quando nós alimentamos bem o nosso corpo, é com menos, tá? Não é menos peso, é mais sentimentos, mais emoções, mais estados emocionais diferentes daquele que nós experimentamos antes. Primeiro, comece a praticar a meditação. O que será essa meditação? É voltar para si. Tirem um momento do dia para vocês voltarem para si mesmo. E tirem um momento de oração diária.
Isso faz com que seja possível alimentarmos a nossa alma. Jéssica, você fez a pergunta na hora exata. O que seria um detox para a nossa alma? Estou falando de 5 formas de alimentar bem a nossa alma. Isso seria uma forma de detox. Como os detox, existem várias receitinhas. E eu vou passar uma delas aqui para vocês com tudo aquilo que é básico. Claro que se ficarem muitos questionamentos, muitas perguntas, nós até voltamos no outro momento com esse tema de live. Mas vou falar aqui sobre esses detox. A prática da oração, da meditação, pode ser realizada em qualquer lugar, sem nenhum equipamento especial, e faz com que o nosso foco mude para o agora, pois você vai pensar sobre si quando você está meditando, você vai se silenciar diante de todos os barulhos que o mundo coloca. Hoje em dia, né? É tanta coisa funcionando ao mesmo tempo, é tantos estímulos que nós temos que muitas vezes a gente não consegue parar para focar naquilo que é essencial. Nós não focamos realmente naquilo que somos e naquilo que estamos sentindo diante das situações que nos acontecem. Adotar esses hábitos vai ficar mais fácil para você ter o controle sobre os seus pensamentos e sobre a sua mente. Retomar, mesmo que vagarosamente, esse controle traz diversos benefícios. Por exemplo, tranquilidade, controle emocional, diminuição do estresse, sentimento de felicidade sem estímulo exterior. Nós não precisamos de grandes acontecimentos para nos sentirmos felizes. Bem-estar físico também e o aumento da nossa capacidade de concentração e foco. Quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu sempre falo das singelezas da vida, das simplicidades da vida. É isso, é você aprender que a felicidade não precisa de muitos estímulos. Você observar a natureza, você ver uma flor, você entrar em contato com um sentimento, isso é felicidade. Quando nós colocamos a nossa felicidade totalmente em coisas exteriores, nós precisamos cada vez de coisas maiores e vai chegar num certo momento em que nada é possível para a nossa felicidade, porque nós somos seres humanos, nós somos limitados. Então, se eu coloco a minha felicidade, a minha única felicidade é estar em festa. Um exemplo, nesse período de pandemia, onde tudo foi limitado, onde nós não podemos mais frequentar os mesmos lugares que nós frequentávamos antes. E aí, você vai ser infeliz? Então, é você conseguir encontrar essa felicidade sem necessidade de grandes estímulos ou de estímulo exterior. É você conseguir encontrar dentro de si mesmo motivos para se alegrar. Segundo, priorize bem o seu tempo. Quem aqui nunca disse, eu estou sem tempo para fazer as coisas que eu gostaria? Eu tenho certeza que principalmente nós mulheres sempre dizemos isso. Aprender sobre como gerir o nosso tempo pode ser uma das maiores dificuldades e pode às vezes até cair no esquecimento de que isso é possível acontecer. Os sentimentos de paz e de estar no controle emana cada vez mais que nós tenhamos essa habilidade desenvolvida. E ela tem efeitos enormes no nosso estado emocional também. Ao tirar alguns momentos diariamente para alinhar quais são as tarefas e as atividades mais importantes a serem realizadas, nós deixamos de perder tempo com ocupações menos importantes naquele momento. Essas funções consomem muito tempo por diversas vezes e não nos trazem realização pessoal. Ao longo do tempo, é fácil ver que, na verdade, não é falta de tempo que está bloqueando a estrada sem rumo da qual desejamos, mas sim a inversão de prioridades. Quando nós começamos a definir melhor
as nossas prioridades, nós alimentamos a nossa alma de uma maneira mais eficiente. Terceiro, foque no lado positivo das situações. Ao desenvolver o hábito de focar nas coisas positivas da vida e não nas negativas, nós criamos sentimentos positivos e elas geram também ações positivas que levam a resultados mais favoráveis. Como colocar isso em prática? Ao notar que o seu foco está em como seu parceiro se alimenta de uma maneira barulhenta e como isso incomoda, por exemplo, tome uma ação consciente de direcionar os seus pensamentos a todas as coisas boas que essa pessoa traz na sua vida. Torne esse alimento da alma uma prática recorrente e consistente. Não subestime o impacto que um pequeno hábito pode ter na sua vida. Aos poucos, esse pensar será parte da sua vida e não só um hábito. Quarto, invista tempo em práticas que fazem você se sentir bem. Em um mundo tão conectado como vivemos hoje em dia, onde a informação e o entretenimento estão se apresentando por todos os lados, é muito fácil a gente se perder naquilo que não nos dá prazer de verdade. É normal cada vez mais abdicarmos das nossas reais vontades sem nos percebermos, pelo fato de estar mais acessível e parecer mais urgente, ou às vezes até por pressão de outras pessoas. As pessoas acabam se deixando levar por coisas que não fazem com que elas estejam bem de fato, alinhadas com o que querem genuinamente. É bom tirarmos um tempo para fazer, né? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de escrever e sempre que eu posso eu tiro um tempo para fazer isso, porque isso me cria, me faz me sentir melhor. Gente, vou fazer uma pausa aqui. Tenho certeza que a Maria Fernanda, minha filha, entrou no Instagram, pelo Instagram da minha sogra, está mandando um oi, boa noite. Um beijo, meu amor. Mamãe tá aqui. Já já estamos juntas novamente. Voltando. Torna um hábito absorver durante a prática de uma atividade, por exemplo, se aquilo realmente faz com que você se sinta bem, ou que você possa se concentrar tanto nela que você esqueça, né, de todos os problemas lá de fora. Nós precisamos desse tempo para alimentarmos bem a nossa alma. Pratique atividades altruístas, é o nosso 5 ponto. O ser humano, ele parece ter sido criado para contribuir com os outros membros da sociedade. Hormônios relacionados à felicidade são liberados em nosso corpo quando nós realizamos alguma atividade altruísta. Participar de projetos sociais que tragam alguma melhoria para a vida das outras pessoas envolvidas é uma iniciativa que acaba se traduzindo em desenvolvimento pessoal e expansão da qualidade de vida de quem pratica esse ato altruísta. Existem diversas outras formas de alimentar a alma e conquistar melhorias permanentes, tanto nas nossas vidas quanto na vida do outro. O importante é sempre buscar alguma forma de estar mais em contato com o eu que todos possuem, que é com a nossa alma. Quero deixar aqui uma reflexão, mais uma, né, gente? Trouxe várias reflexões para vocês aqui hoje, mas eu queria, assim, salientar para vocês de que não existe uma mágica, né? Hoje, como eu falei anteriormente, nós estamos aí querendo comprar produtos que resolvam as coisas rápidas, né? Nós estamos na época da velocidade, da rapidez, mas para encontrarmos o equilíbrio, não é num passe de mágica, não é do dia para a noite. O que existe, aliás,
é a consciência, é nós prestarmos atenção em si mesmo e questionar o nosso estado, o estado da nossa alma, que é fundamental para alcançarmos a luz no que parece para nós ser apenas trevas. Assim, fazer um pequeno inventário, né? Uma pequena reflexão do seu momento presente pode ajudar muito a você se localizar dentro de si mesmo. Ah, Luciene, mas a aceitação não é o mesmo que a alienação ou comodismo? Brigar, gente, constantemente com a realidade que se estabelece independentemente da nossa vontade, não parece ser a atitude que vai trazer para nós a paz que nós tantos almejamos. Eu não falo de ignorar os problemas, o que seria sim alienar, mas impedir-se de participar ativamente na transformação do todo. Também não se trata de se acomodar como se nada lhe dissesse respeito e se a sua ação não fosse transformadora. Nós estamos, ao menos temporariamente, inseridos nessa realidade perturbadora que afeta a todos nós e que nos chama, de alguma forma, para a ação. O primeiro passo seria buscar a paz. Para buscar a paz, é aceitar o caos. As coisas não são como são, mas estão como são. E nada de brando que a gente possa fazer que vai fazer com que elas tomem outra forma, a não ser tomarmos consciência, como eu disse, aceitar que existe um problema, ter consciência dele e mudarmos as nossas ações. Não é ficar nos olhando no espelho achando que nós somos só essa imagem, nós podemos transformar também a nossa imagem. E o que está realmente ao nosso alcance? Em primeiro lugar, você está ao seu alcance. Não existe nada nem ninguém mais próximo de você do que você mesmo. Essa é a realidade. Então, não fuja de si usando o pretexto de que o caos está à sua volta e o que você pode fazer por si mesmo nesse momento. Você pode e deve ser mais generoso consigo mesmo. De que forma? Livrando-se das culpas. A culpa mora numa ação ou inação do passado. Você pode ou você não pode mudar o seu passado, mas você pode tentar compreender quem era aquela pessoa que fez ou deixou de fazer algo e que hoje implica em culpa. Lá atrás, você não tinha a mesma maturidade, nem a mesma visão do mundo que você tem hoje. Fez o que sabia fazer. Repetiria a dose nos dias atuais? Certamente que não. Então, se perdoa e siga em frente. Hoje é um belo dia para você começar a sua vida seguindo em frente. Não deixando o seu passado para trás, mas você tendo uma nova compreensão daquilo tudo que aconteceu na sua vida. Angústia é a fantasia da sua mente. Livrando-se dos medos, você consegue seguir a sua vida de uma maneira mais pacífica. O medo é aprendido e está oculto na nossa história de vida. Nós temos medo da escassez, por exemplo, de alimento. Nós temos medo do abandono. Nós temos medo da morte. Nós temos medo da solidão. Olha só, tudo aquilo que nós estamos possivelmente experimentando hoje são situações que traz medo para todos. Para cada situação de medo, existe uma marca em nossa história pessoal ou a dos nossos familiares. Eu não falo de ter cautela. Essa sim seria necessária para nos protegermos, mas eu estou falando dos medos que nos paralisam, que nos impedem de viver com leveza. Então, olhe para si mais uma vez para você conseguir se livrar desses medos no momento presente.
Reconhecer também os seus defeitos no outro. Como? Nos livrando das mágoas. É interessante a gente entender e olhar que a mágoa, ela nos prende ao passado e nos impede de seguir adiante. Às vezes é preciso contar com ajuda, com apoio terapêutico, para elaborar esse sentimento tão doloroso, que como humanos nós somos sensíveis à dor de uma ofensa, de um descaso e de uma injustiça. Certamente nós temos algo a aprender e a reconhecer antes de nos libertarmos das mágoas. Então, arregaça as mangas e vamos lutar para que a gente se livre desse sentimento. Muitas vezes, como eu disse, às vezes até necessário a ajuda de um profissional. Quantas mágoas, raivas e medos você guarda dentro de si? Livre-se das preocupações. A preocupação é um jeito de arranjarmos, de escaparmos do presente. Ele nos aprisiona no futuro cheio de fantasias espetaculares que só servem para perturbar os nossos sentidos. E o que nós sabemos do nosso futuro? Lembrando que preocupar-se também é uma forma disfarçada de querer controlar, querer saber onde o outro está, com quem está, o que está fazendo, a que horas volta, se comeu, o que o outro vai fazer amanhã, não passa de formas de controlar o outro. Então, olhe para as preocupações para você conseguir reencontrar novas maneiras de viver no presente. Cuide do outro sem esquecer de você, se livrando da desesperança, sentir que você não tem esperança de encontrar essa paz tão almejada e esquecer do seu potencial para virar a mesa. Não sei se vocês estão lembradas, mas eu disse lá no comecinho, para quem não pegou o começo da live, depois vai ficar salva e vocês vão lá no comecinho, quando eu disse que uma das faculdades da alma é a vontade. Todo mundo nasce com a vontade, com essa faculdade da alma. Então, não deixe com que as situações imediatistas tirem você da sua vontade de seguir em frente. Não fique paralisada. Todo mundo tem esse potencial, todo mundo tem essa faculdade da alma. Esqueça tantas outras vezes na vida que você esteve mergulhados em problemas e desilusões e que você atravessou esses momentos, que você sobreviveu e que você está aqui. E agora nós estamos juntos, nós temos memória, mas elas não estão reservadas apenas aos acontecimentos ruins. Também temos a memória daquilo que é bom e daquilo que fez com que nós superamos as nossas crises. Então, nós somos livres, podemos nos tornar, aliás, livres da desesperança, dando uma nova chance para nós mesmos. O que você está plantando na sua vida? Lembra que muitos frutos da quais a gente se alimenta, que a gente alimenta a nossa alma, foram nós mesmos que fomos lá e plantamos a sementinha. Às vezes nós comemos do próprio alimento que está intoxicado, que está ruim, que não está bacana. Nós colocamos muito agrotóxico, ao invés de ir lá e matarmos as ervas daninhas que estão lá do lado dos nossos frutos, que nós plantamos com tanto carinho, nós vamos lá e alimentamos essas ervas daninhas. São vários os temas das quais nós precisamos ficar atentos. Por isso, nós não podemos pretender cuidar de todos ao mesmo tempo. Como eu disse, nós somos seres
limitados. Mas é importante nós começarmos por algum desses que eu disse. Ah, Luciene, mas eu não vou conseguir colocar tudo isso em prática. Começa com um. E ao longo do tempo, conforme você se habitua com esse um, você vai lá e começa o outro. Depois, habituado com 2, você começa o terceiro. E você vai agregando a sua vida. A gente não consegue fazer tudo de uma vez mesmo. Eu concordo plenamente com isso. Então, comece por aquele que te incomoda mais. E assim, passo a passo, sentindo honestamente que você está cuidando de você, você começa a ser generoso e você vai reencontrando a paz dentro de si. E depois, para a gente poder encerrar, para a gente poder finalizar, é provável que vocês já estão cansados de me escutar aqui hoje, né? Durante todo esse processo, é possível você estender o seu olhar para o bem-estar da sua casa, da sua rua, da sua cidade, do seu estado e do seu país. É importante conservar esse nicho de paz, esse lugar de dentro de você sobre qual você pode operar. A paz traz equilíbrio e mesmo em meio ao caos, seja por um acontecimento pessoal, familiar ou social, nós conseguirmos olhar os fatos de uma perspectiva sem ficarmos atordoados. Portanto, aquela história de que a paz começa em você é verdade. A paz começa dentro de nós, dentro da nossa casa e é levada para a rua, é levado para a cidade, para o bairro, para o trabalho, é levado para o... Isso vai se multiplicando, né? Porque quando nós somos pessoas do bem e agimos como tal, nós vamos contaminando as pessoas e nós vamos ensinando as pessoas que estão por perto de nós a alimentar a sua alma com alimentos gostosos e saudáveis, sem mágica, mas com consciência. Vamos parar essa noite. Se for preciso, vai lá, né? Como eu disse, a live vai ficar salva. Volte, reflita mais. Eu vou deixar ao longo da semana aí alguns posts no Instagram com essas perguntas das quais eu fiz essa noite, sobre algumas reflexões das quais eu trouxe essa noite para ir ajudando você a se orientar. Mas comece por algum lugar. Não continue alimentando a sua alma com coisas ruins. Eu vejo, né, muito hoje, né, sites, páginas, programas, né, inclusive na televisão, que são muito famosos, que trazem sempre receitas de alimentos. Cada vez mais nós temos nutricionistas, educadores físicos, treinadores que nos trazem consciência de quanto um alimento é importante para a nossa vida. Nós temos todos os dias consciência disso. Porém, poucas pessoas falam do alimento da nossa alma, como nós alimentamos a nossa alma, que é todo o nosso ser. É alimentando aquilo que é bom, jamais alimentando aquilo que é ruim. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês nessa noite, que para mim foi especial e tenho certeza que de alguma forma fez você refletir também. Mulheres, do que vocês têm alimentado a alma de vocês? Espero que vocês passem a fazer uma dieta em relação às coisas ruins. Selecione o número de notícias que vocês vão receber. Procure notícias realmente idôneas. Hoje está pipocando de notícias que não são verídicas, que não são reais, que não são condizentes com a realidade. Vamos começar a filtrar. Vamos começar a ouvir coisas boas, né? Se a gente pegar uma rádio qualquer aí e colocarmos música e começarmos a prestar atenção
nas músicas das quais nós estamos ouvindo o tempo todo, são lixos para nossa alma, porque não ensinam para nós atitudes boas, atitudes que são coerentes com a vida digna, que são coerentes com a vida fraterna. Ensina para nós o egoísmo, a traição, a promiscuidade, a violência, a agressão física, a agressão verbal. Ensina para nós quantas coisas ruins nós precisamos selecionar aquilo que nós ouvimos, como também aquilo que vemos, aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, aquilo que tocamos, aquilo que sentimos através dos nossos 5 sentidos. Bom, gente, já que o Instagram vai bloquear a gente, né? Nós temos o nosso tempo limitado, mas gostaria de deixar aqui meu enorme carinho para cada uma de vocês. Segunda-feira estaremos de volta com mais o tema. Vou deixar também uma caixinha de sugestão de tema para a gente poder conversar aqui. Como disse no começo, também deixarei uma caixinha aberta para vocês fazerem perguntas relacionadas a essa live. Como o nosso tempo é limitado, eu não consigo responder todos os questionamentos, todas as perguntas, todas as interações aqui na live. Então, estou deixando uma caixinha lá aberta para vocês fazerem perguntas, para vocês deixarem as dúvidas e eu vou respondendo uma por uma, com muito carinho, com muito amor e com muito respeito por cada uma de vocês. E também a segunda caixinha que eu vou deixar de temas, sugestões de temas. Como eu sempre falo para vocês, é importante para mim que eu traga tema que possa contribuir com a vida de vocês. E por isso eu sempre gosto de ouvir cada uma de perto para poder selecionar o tema da semana. Vou me despedindo de todas, Vânia, Ângela, Maria Fernanda, Maria Rosa, minhas pequenas, Simone, falar mais alguns nomes aqui, Fabiola, muito bem, obrigada, Josi, eu vi que a Josi Casaroto, minha prima linda, maravilhosa, que eu amo, que é minha irmã do coração, deixou aqui uma mensagem para mim, Vanessa, Michele, Monique, Rosiane, enfim, todo mundo que participou, que deixou perguntas, peço para vocês, deixe lá na caixinha também para que eu possa responder todas, tá bom? Elis, Patrícia, Jéssica, Roseli, Leide, um mega beijo para vocês. Daqui a pouco a live estará salva aqui no IGTV e espero mesmo poder ter contribuído com a noite de vocês. Uma boa semana, que a semana de vocês tenham muito alimento bom, aquele alimento que realmente muda a nossa vida, o alimento da alma. Um beijo para todas vocês, fiquem com Deus e até mais.